Na igreja, está todos com a paz do Senhor Jesus? Amém. Glória a Deus. Muito feliz por estar na casa do Senhor, por ministrar a palavra dele. Não tenho nada de mim, mas o que eu tenho é para servir ao Senhor e assim ministrar a palavra dele. E como já pôde confirmar no início do culto, através da missionária, e foi falando cada parte assim, pode ser aproveitada, né? E quem veio ouvir essa palavra, costumo dizer que a palavra de Deus ela não volta vazia. Glória a Deus por isso. Vamos então abrir nossas Bíblias no livro de Marcos, capítulo de número 10, versículo 17. Marcos capítulo 10, a partir do versículo 17. Nós vemos aqui que Jesus não foi ao encontro do caminho desse jovem, mas ele veio ao encontro de Jesus. Quem veio ao encontro de Jesus nesta noite? Eu ouvi. Quem veio ao encontro de Jesus nesta noite? Então vamos estar iniciando aqui a leitura e peço que os irmãos acompanhem, amém? Diz assim a palavra do Senhor: E pondo-se a caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele e lhe perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? 18. Jesus lhe disse: Por que me chama bom? Ninguém é bom senão um que é Deus. Tu sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás alguém, honra o teu pai e a tua mãe. 20. Ele, porém, respondendo, lhe disse: Mestre, tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. E Jesus, olhando para ele, o amou. Presta atenção. E Jesus, olhando para ele, o amou e lhe disse: Falta-te uma coisa. Vai, vende tudo que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem, toma a tua cruz e segue-me. Mas ele, pensaroso desta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Amém. Pode se assentar as palmas do Senhor. Igreja, o tema que eu coloquei para esta noite, nós não precisa responder, mas você vai ali no seu coração, você vai perguntar: o que está faltando na minha vida hoje? Então, como já foi falado que hoje você também é boca de Deus, você é profeta e profetiza também, você é um instrumento. E eu acredito que a palavra de Deus não volta vazia e que uma palavra apenas pode mudar tudo, amém? Então, aí do teu lado, você vai olhar bem nos olhos do seu irmão. Eu não sou de fazer isso, mas Deus me incomodou para estar fazendo esta noite. Você vai olhar nos olhos do seu irmão e vai dizer o seguinte, aliás, você vai perguntar: vai tudo bem contigo ou falta-te uma coisa? 1, 2, 3. Vai tudo bem contigo ou falta uma coisa? Agora você vai dizer: eu tenho uma novidade para você. Vamos, igreja? Eu tenho uma novidade para você. Jesus. Repita comigo: Jesus. Ele pode. Só Ele pode. Te preencher por completo. Aleluia! Glória a Deus. Aqui ele se encontra essa passagem em Marcos, aqui em Marcos, como nós vemos, Mateus, e Lucas vai dizer que esse jovem também era um príncipe. E voltando aqui anteriormente, diz que nós temos que receber o reino de Deus, nos versículos anteriores, diz que nós temos que receber o reino de Deus como uma criança. É como se estar feliz e receber um presente, né? Por isso que ele cita as crianças que deixarem vir os pequeninos. E ele diz que quem não recebe o reino de Deus como uma criança, nunca entrará nele. Então, nesse contexto aqui, esse jovem vai aparecer no caminho de Jesus. Um jovem rico, tem propriedades, é considerado bem de vida, tem status.
e vivia de acordo com os mandamentos de Deus, como dizia aqui a Bíblia. Então ele se aproxima de Jesus. Jesus, ele está a caminho e esse jovem sai correndo, se ajoelha perante ele, chega até ele e pergunta: mestre, o que está faltando para eu herdar a vida eterna? Então Jesus, ele para, ele olha e já de imediato ele confronta. Se nós observarmos então tudo que Jesus fazia nos evangelhos, ele tinha um propósito. Jesus, ele não confrontava apenas alguém, mas ele lançava uma palavra apenas, ele não lançava uma palavra apenas por lançar, ele tinha um propósito. Foi falado também esta noite de propósito. Então, desde o início da conversa, Jesus confronta esse jovem, e a palavra de Deus, ela nos abençoa e também nos confronta. E o primeiro confronto aqui, igreja, é o seguinte, que ele diz: por que me chamas bom? Pode parecer para nós uma expressão comum, normal, mas Jesus, ele não está olhando apenas a expressão, mas sim a intenção do coração. Quando ele se dirige e diz: bom mestre. Então Jesus aqui, ele já dá uma situada nesse jogo, ou seja, ele já corrige, ali dizendo: bom é Deus. Sabe por quê, igreja? Jesus, ele mesmo sendo filho de Deus, ele mesmo sendo 100% homem e 100% Deus no corpo encarnado, ele não recebe a glória para si, mas ele devolve para o Pai, porque Deus não divide a glória dele com ninguém. Então Jesus, mesmo sendo Deus em forma humana, ele devolve a glória para Deus, porque só existe um que tem que ser louvado, só existe um que tem que ser adorado e engrandecido, que é Deus, mesmo ele sendo filho. Sabe por quê? Ele está ao mesmo tempo numa carne, no corpo humano. A natureza do homem, ela não é boa. Então, isso daqui já dá uma situada nesse jogo. Por que me chamas bom? Se não bom, é só o meu Deus. A segunda lição, ele diz o seguinte, aí ele já faz a pergunta: o que farei para herdar a vida eterna? O que eu posso fazer? Hoje você pensando, o que eu posso fazer para herdar a vida eterna? E aí, ele dá mais uma resposta para ele, o confronta: mas você conhece os mandamentos. Os mandamentos é o seguinte: não matarás, não adulterarás, não dirás falso testemunho, não furtarás, honrar teu pai e tua mãe. E aí ele diz: conhecimento eu tenho, mas o fato de ter conhecimento, o fato de eu ter um dom de pregar, o fato de eu ter um dom de louvar, o fato de eu ser um profeta, não garante a minha salvação. E o que salva, na verdade, é o que eu pratico desse conhecimento que eu tenho. É a prática de um exercício diário de que tudo isso que eu tenho, tudo isso que eu conheço. Porque não é somente conhecer, mas é praticar aquilo que eu conheço. Ou seja, é um caminho de santificação. Você vai estar caminhando com Deus. Você não vai chegar a ser 100%, mas você vai estar caminhando na direção certa. É quanto a palavra ela surte efeito em mim, o quanto ela entra, como foi falado, ela entra e ela transforma aqui dentro. O quanto a palavra entra na minha mente, no meu coração, nas minhas ações, e como eu falo, e com a forma como eu me comporto também. Então é o que eu pratico, é aquilo que eu conheço. Então é por isso que ele vai dizer aqui, que aquele que ouve as minhas palavras e não pratica, é como a casa colocada sobre a areia, onde o vento passa e derruba. Mas aquele que ouve e as pratica, é como a casa sobre a rocha, onde o vento passa, as águas passam e não derrubam. E aí ele vai responder, e o jovem responde a Jesus: mestre, mas tudo isso eu tenho feito, eu guardo isso desde a minha mocidade. E isso aqui, fazendo uma pausa aqui, isso está relacionado ao tempo, ou seja, se ele já é jovem, ou seja, há muito tempo ele já tinha esse conhecimento dos mandamentos. E isso aqui está relacionado ao tempo. E o que você falou comigo? Não é pela questão do fato de eu guardar desde a minha mocidade, tanta coisa, mas o tempo, ele não vai refletir na minha salvação também. Ou seja, não é o tempo que eu tenho de ministério, não é o tempo que eu tenho de igreja,
mas o que vai me salvar é o quanto do Evangelho está mudando o meu caráter, o quanto do Evangelho está mudando aqui dentro. Amém, igreja? Amém. Porque o Evangelho ele traz mudança, e isso é maravilhoso, porque ele confronta nós. Ele nos exorta, mas também é uma palavra que nos ama, porque Jesus nos ama também, Deus nos ama também. Só que ele também vai precisar nos confrontar. Então, o fato do Evangelho trazer mudança é maravilhoso se envolver na obra, mas é melhor ainda a obra transformar aqui dentro primeiro. Amém? O fato da obra transformar nós primeiro. E isso me lembra também um testemunho, eu acho que eu já contei esse testemunho aqui, de um grupo de jovens que eles convidaram um certo pastor e deram um tema para esse pastor para ministrar, um grupo de jovens, e o tema era santificação. Pois bem, esse pastor chegou lá, ministrou a palavra, tudo certo, e aí na hora de ir embora, o líder lá do grupo chamou esse pastor e disse: pastor, eu tenho algo para falar com o senhor. O senhor está muito atrasado, está muito retrógrado. Eu participo dos cultos, eu participo no ensino, eu participo no culto à noite, mas eu saio para as festas, eu saio para as baladas. E qual que é o problema? Qual que é o problema nisso? Aí o que acontece? O pastor olhou bem para ele falou: qual é o problema? Deixa eu te dizer qual é o problema. Primeiramente, você me convidou para estar aqui, certo? Certo. Mas eu já estou indo embora. Mas antes de ir embora, eu vou te dizer uma coisa. Colossenses 3:23 diz assim: que tudo que você fizer, faça de todo o coração, como se estivesse servindo ao Senhor e não às pessoas. Sabe, porque em 1 Coríntios também diz, 10:31, que portanto quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Portai-vos de modo que não deis escândalo, nem aos judeus, nem aos gregos, nem à igreja de Deus. Mas eu duvido, se você quer ir, vá. Mas eu duvido que você permaneça lá. Passado então, o pastor foi embora, passado 10 anos. Esse pastor não lembrava e ele foi novamente convidado para esse ministério. E chegando lá, depois do término do culto, a mãe dele chega e fala com ele: pastor, o senhor lembra de mim? Aí diz que ele parou bem, olhou assim e falou: não conheço a senhora. Ele falou: pois é, eu sou a mãe daquele jovem. Eu sou a mãe daquele jovem que o Senhor confrontou aquele dia. Ele até brincou assim, falou: poxa, eu não apanhei do jovem, eu vou apanhar da mulher agora. Mas ele disse assim: pastor, eu tenho algo para dizer para o Senhor. Depois daquele dia, o Senhor confrontou meu filho. E desde aquele dia diante, ele nunca mais saiu para festas, ele nunca mais saiu para balada. E hoje, para a tua honra e glória, usando a vida do Senhor, hoje ele é um homem pregador da tua palavra, um homem de Deus, e ele leva o Evangelho para quem precisa. Olha como a palavra ela surge, ela penetra e faz efeito. Porque não temos que misturar as águas, ou é água doce ou água salgada, porque numa fonte ela não jorra duas águas. Se eu prego santificação, eu tenho que viver a santificação. Se eu prego algo, porque isso daqui também serve para mim, serve para todo mundo que está ouvindo também, porque a responsabilidade está dividida agora. Ela corta não só para mim, para quem está ouvindo também. Então nós temos que colocar em prática tudo que nós ensinamos, tudo que nós ouvimos, porque a palavra de Deus é isso, é você viver e praticar e exercitar. Amém, igreja? Então, continuando, Jesus olha para ele e o amou, que nem no versículo diz aqui. E aí ele diz, Jesus olhando para ele, e percebe que esse olhar de Jesus, ele está mostrando que a atenção de Jesus está voltada para ele. Jesus olha para ele e ama. Então, eu estou olhando para você, pois a minha atenção está voltada para você. Certo, igreja? Então eu estou mostrando, Jesus está mostrando para ele que você é importante para ele. Eu estou dando atenção para você, como se tivesse Jesus e o jovem ali. Não tem mais ninguém, mas ele está olhando fixado a ele.
Sabe por quê? Jesus, ele se importa com você também. Embora ele vai te confrontar, ele vai, mas ele também te ama. Amém, igreja? Jesus te ama. Ele vai te amar e ele vai saber que você é importante para ele também. Então, toda essa trajetória da conversa com esse jovem simplesmente é para dizer que eu olho para você, filho. Eu estou atento a você, filho. Eu estou importando com você, filho, porque eu te amo. Então, o fato de eu te amar, eu preciso te corrigir também, pois o Pai corrige aquele que Ele ama. Então, enquanto o Pai corrige, é porque Ele te ama. Porque enquanto corrige, tem alerta. Porque enquanto corrige, tem arrependimento. Porque enquanto Ele corrige, tem despertamento. Enquanto Ele corrige, tem mudança de resultados. Então, Jesus, Ele ama, mas Ele também corrige. Então, não se sinta triste, igreja, porque Ele está nos corrigindo. Sabe por que não devemos mudar a página da Bíblia ao ver que Ele está corrigindo, mas glorifica a Deus por essa correção. Não devemos chegar assim na Bíblia e chegar, fala, Senhor Jesus, fala comigo, Pai. Aí você vai procurar aqui. Olha, aqui está dizendo que as bênçãos, elas me alcançarão. Aqui está dizendo que se eu obedecer, as bênçãos vão vir até a mim. Aí você vira a página e diz aqui, bom, está dizendo aqui que eu tenho que renunciar a mim mesmo, tomar minha cruz e seguir. Isso aqui não é para mim, não. Sabe por que não tem como? A Bíblia toda é a palavra de Deus e ela vai nos exortar sim. Ela vai nos exortar e falar assim, vai penetrar aqui dentro e tem que fazer mudança. Porque senão não adianta. Não adianta a palavra de Deus ser ministrada e entrar aqui e voltar do mesmo jeito. Porque a palavra de Deus ela não volta vazia, gente. Então, sabe por quê? Ele ainda vê em você que tem solução. Você que entrou aqui essa noite, não sei qual o propósito, mas ele diz, tem solução, tem vida aí sim. Porque só há correção porque existe amor. Porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. E aí, ele vai dizer, falta-te uma coisa. Vai, vende aos pobres, volta, toma sua cruz e me siga. E sabe o que é mais importante, igreja? E concluindo isso, é que sempre vai faltar alguma coisa. Mas o que o irmão está dizendo? Por que sempre vai faltar alguma coisa? Sabe, porque não devemos chegar na presença de Deus com a postura de dependência. Nós devemos chegar com a postura com Deus de dependência. Que nós dependemos dele, não de independência. Nunca diga que eu sei, que eu louvo, que eu prego, que eu faço e eu conquisto. Porque tudo é para a glória de Deus. Se você tem algo hoje, sempre vai faltar alguma coisa. E isso é bom. Isso é bom faltar alguma coisa, porque saber que está faltando alguma coisa, isso gera em nós a dependência de Deus. Isso gera em nós a necessidade de estar na presença dEle. Isso gera a necessidade de falar, Senhor, eu sei que o Senhor está comigo, mas faltamos dispor e falar, Senhor, eu estou aqui, também quero estar contigo. Falta muito isso em nós, na igreja no geral de Cristo, porque nós sabemos, quando nós abrimos a Bíblia e diz, quando Ele fala que não temas, eu estou contigo, mas falta falar, Senhor, eis-me aqui, faça de mim o teu querido. Entra aqui dentro, transforma o coração, transforma a minha mente, transforma a minha postura, transforma o meu caráter, tira tudo que não provém de ti, Senhor. Então, se falta alguma coisa, glorifica a Deus, porque se nós chegamos até aqui é porque nós somos dependentes de Deus. Senhor, tanta coisa falta em mim, para o Senhor colocar no lugar. Devemos estar com essa oração perante a Deus. Senhor, onde é que eu preciso me consertar? Porque sempre vai faltar alguma coisa, igreja. Nunca vai estar 100%. E também não devemos chegar e entregar só 99,9%. Porque vai faltar 1% ainda. E esse 1% é o que precisa ser trabalhado. Então,
Então isso gera um coração humilde em nós, um coração quebrantado diante de Deus. Gera gratidão, gera humildade, pois tudo que eu tenho, pode faltar tudo, mas eu tenho Jesus. Não falta nada, glória a Deus. Então, quando temos Jesus como nosso bom pastor, nada nos faltará. Porque justamente o fato de faltar que vai gerar a minha dependência de Deus. Então, essa condição de homem e mulher perfeito não cabe a nós. Porque nós estamos no processo de ser trabalhados. Nós estamos no processo de ser moldados. E isso vai levar a vida inteira. Porque nunca vamos ser moldados 100%. Mas sempre é algo que o Senhor quer trabalhar em nós. Porque às vezes chegamos lá do mundo, lá da rua, e o Senhor vai falando, tira, tira. E você tem que estar disposto a querer tirar também. Tem que estar disposto a entregar o seu coração para Ele. Tem que estar disposto a falar, Senhor, se o Senhor quer tirar, eu te entrego. Toma. Tem que fazer de todo o coração, mas não porque manda, mas você falar, Senhor, eu entrego. E o Senhor falava muito comigo sobre a entrega. A entrega de você entregar aquilo que está te prendendo aqui na terra, aquilo que está te esmagando aqui, você não está percebendo. Mas o Senhor está falando esta noite, entregue. Porque quando nós entregamos, o jugo dele é suave, o fardo é leve. E Ele quer fazer essa troca conosco. Ele quer tirar esse peso de nós e entregar o fardo dele. Então, e aí a palavra do Senhor diz, porque esse jovem ele tinha riquezas, tinha bens materiais, só que quando tocou na parte que mais doía nele, ali ele se entristeceu. E a palavra do Senhor diz que os confiam carro em cavalos, mas nós fazemos menção do nome do Senhor. Aleluia! Mas nesta noite, igreja, que o Senhor te trouxe aqui, faça como Davi. Tenha foco. Sabe por quê? Somente uma coisa. Pedir ao Senhor e a buscar, que eu possa morar na tua casa todos os dias. O que você quer de verdade? Seja verdadeiro com Deus. E aí ele diz, vai, vende tudo que tens, dá aos pobres e terás o tesouro no céu. Vem e segue. Só abre mão do céu quem não abre mão das coisas da terra. Se nós queremos essa eternidade, nós precisamos desprender das coisas da terra. E o que seriam as coisas da terra? Será um coração quebrantado? Será um coração humilde? Será riquezas? Podemos colocar nossos filhos como riquezas, a nossa família como riquezas, e esquecer que Jesus Cristo, Ele é a nossa prioridade. Jesus Cristo é que nos preenche, como eu mandei pedir para vocês perguntarem se falta alguma coisa, mas é Jesus Cristo que preenche isso. Não é família, não é parente, mas é somente o nome de Jesus que preenche todo o seu coração. Então, a salvação ela não é comprada, ela é conquistada. Sabe por quê? Existe um Deus ainda que diz que o reino de Deus ele é tomado à força. Eu tenho que ter certeza que eu vou subir quando o meu foco, o meu coração, a minha mente estiver lá. Porque não adianta se estiver metade de Deus ou só buscar Ele quando precisa e a minha mente estiver aqui presa nas coisas aqui da terra. Seja uma dureza no coração, uma falta de perdão, um coração vazio, um coração de pedra. E o Senhor está pedindo, entrega tudo para Ele, que Ele está requerendo. Falta de uma coisa para você vir e ganhar a sua salvação. E lá em Mateus 6,19 diz: não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consome, e onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam, porque onde estiver o vosso tesouro, ali também estará o vosso coração. Onde está o teu coração esta noite?
E eu deixo essa pergunta para a igreja. Não precisa responder, mas pensa no seu íntimo. Dessa forma, eu tirando tudo que me atrapalha, tudo que me prende aqui na terra, e seguindo Jesus, podemos ter certeza do nosso tesouro no céu. Então, o jovem ali, ele seria a sua riqueza. E você, o que tem te prendido de avançar em Deus? O que tem te prendido? Será que é orgulho? É o pecado? Qual área da sua vida que Jesus precisa mexer e você não está deixando ainda? E o Senhor diz nesta noite novamente: entrega. E aí, mas ele, pesaroso, ou seja, triste, ele pega e vai embora. Então, Jesus, ele mudou o sermão? Jesus mudou a exortação? Não. Mas ele lembra, ele te ama. Mas como ele te ama, ele não muda o discurso para te agradar. Não é o que ele queria ouvir, porque estava confrontando ele. Só que Jesus não vai mudar o discurso por causa de ninguém. Ele não vai mudar o discurso por causa da condição financeira que ele tem. Com Deus não se faz barganha, a salvação não é comprada. E digo novamente, ela é tomada à força. Jesus, então, não está falando, na verdade, a conclusão que eu chego, que não estava falando para ele entregar tudo e deixar e ficar pobre. Jesus não fala isso, mas na verdade ele está mostrando para ele onde é que estava o coração dele verdadeiramente. Porque ele chegou, ele sabia dos mandamentos, só que quando ele chegou até Jesus, ele tocou numa área que ele não queria mexer. Só que para ele está dizendo: entrega. Se você entregar, eu posso te recompensar muito mais. Então, nada, igreja, pode tomar o lugar de Jesus na nossa vida. Volto a repetir: não é casa, não é filhos, não é parentes, não é casas, não é carro, nada pode substituir o que Deus tem para nós. Quando o nosso coração estiver ligado com Jesus, com a nossa mente, nosso coração estiver ligado com Jesus, vai ser assim. Então, aí quando os discípulos, quando ele se retira e foi embora, e aí chega aquela pergunta dos discípulos. Porém, olhando para eles, disse: mas como então posso ser salvo? E aí, Marcos 10, 27 diz, falando. E Jesus, porém, responde: para eles diz, para os homens é impossível, mas não para Deus, porque todas as coisas para Deus são possíveis. Você busca, então, fazer o possível, e a sua parte, porque Deus cuida do impossível. Quanto mais você fizer para Deus, mais Ele te acrescenta. E aí, para encerrar, em Mateus 11, 28, ele diz, e ele faz um convite nesta noite: você que está aí, você que quer aceitar o Senhor Jesus como o único, suficiente Salvador. E ele diz: vinde a mim, todos que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Aleluia! Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, nesta noite, igreja, para encerrar, entregue os seus caminhos ao Senhor, confia nele, e jamais ele fará. Amém? Só até aqui eu agradeço a oportunidade das palmas.